Eu quero aqui começar, primeiro de tudo, agradecendo o time. A primeira impressão que eu tive do êxito foi muito boa. A Carol Figueiredo foi uma graça, a gente ficou no telefone muito tempo. Então, agradecer o Ebert, parceiraço. Eu levava o pessoal para gravar treinamento aí, ele trancava na sala, o povo só saía depois que assinava a agenda de quando ia gravar, né? Patrícia, que sempre recebeu a gente com um sorriso muito acolhedor, e a Jéssica, que serve a melhor água do mundo. Antes da pandemia, eu estava indo para o êxito dia sim, outro também, e essa galera toda era muito legal. O Janguier, nosso presidente, bom, que junto com os conselheiros, eram os malucos para fazer esse país se transformar através de conhecimento, né? Então, eu sou muito grata por fazer parte, e, claro, a pessoa que me trouxe até aqui, a ponte, foi Geraldo Rufino, meu grande amigo, meu mentor, parceiro, enfim. Hoje eu vim falar um pouquinho de networking, mas de uma forma diferente do que o povo diz aí, né? E para isso eu preciso dizer como foi que eu descobri o networking. Eu sou filha única, sou do signo de Escorpião, sou mimada. Eu era uma menina pobre, mas que tinha absoluta certeza que era rica. Não por conta da minha imaginação, não. É porque a minha mãe era costureira, o meu pai é alfaiate, e a minha mãe costurava os uniformes do colégio bacana que eu estudava, que era o Instituto Madre Mazarello, e eu passava muito tempo ali. Minha mãe também costurava o uniforme do clube que eu frequentava, que era o Acre Clube, que também era de gente bem bacana. Então, por conta disso, eu tinha plena certeza que eu era rica, eu não tinha dúvidas, né? E o que me deixava triste, gente, apesar de morar na periferia, enfim, a gente nunca passou nenhum tipo de necessidade eminente. Mas uma coisa que me deixava muito triste era quando meus pais brigavam. E por que os meus pais brigavam? Bom, eu tinha em casa uma capitalista e um assistencialista. Minha mãe, ela construiu um patrimônio de 5 máquinas de costura. E quando ela trazia as mulheres para, de repente, trabalhar com ela que estudou até a 4ª série, ela fazia 2 perguntas. Ela perguntava para a mulher assim: você tem um sonho? E a segunda pergunta era: você gosta de aprender? E quando essas mulheres respondiam sim, eu não sei que técnica de RH que a minha mãe usava, eu sei que ela colocava as mulheres para trabalhar, e aí ela dizia o seguinte para elas, era tipo uma ordem, um trato, um acordo. Olha, você vai ficar comigo 6 meses. Durante esses 6 meses, você vai juntar um dinheirinho para comprar a sua máquina, porque você vai continuar trabalhando para mim, mas aí você vai conseguir trabalhar para outras pessoas também. Você vai ser dona da sua máquina, minha mãe dizia. E o meu pai, o patrimônio do meu pai era um Fusquinha branco, o BI 2021. Meu pai é assistencialista. Meu pai, se alguém precisasse, ele parava tudo. Então, precisava levar alguém para ter bebê, era com o Fusquinha, parecia uma ambulância. Chovia, a garotada fazia fila ali, meu pai ia e voltava, levando a molecada para não tomar chuva para a escola ali perto, né? O meu pai era o cara que um banquinho, um violão, uma cervejinha, se estivesse tudo bem, um banquinho, um violão, 3 cervejinhas, porque ninguém merece passar perrengue sozinho, e sóbrio, né? Meu pai era esse cara. E aí, era assim, o nosso dia era assim. E à noite também tinha briga, gente, porque não tinha Netflix, não tinha YouTube. E aí, gente, claro, né? E o meu pai tinha o Fusquinha branco, como eu estava falando, e aí eles brigavam. Meu pai queria assistir Pantera Cor-de-Rosa e Chapolin Colorado, minha mãe queria assistir Jornal Nacional. Então, começava aí a segunda briga lá em casa. Mas o que eu quero dizer, contando tudo isso para vocês, gente, é que naquela época, mal sabiam meus pais, eles já estavam aplicando o networking de raiz. Aquele networking que a gente tem que pensar hoje e entender. Primeiro de tudo, networking se aplica antes que a gente precise. A gente começa aplicando networking antes de precisar, né? Então, é uma questão de postura mesmo, de estilo de vida, você aplicar o networking. Os últimos 11 anos da minha vida, eu passei estudando o comportamento humano. Eu fiz alguns treinamentos nacionais e internacionais estudando comportamento humano. É muito engraçado porque eles se repetem. E tanto faz, às vezes eu palestro em grandes palcos, 5 mil pessoas, às vezes eu palestro em palcos menores, e a abordagem é sempre a mesma, né? Ou seja, quando você está num grande palco, você sai pela coxinha, mas tem sempre aqueles que acabam
burlando e te encontram. E quando te encontram, eles falam duas coisas. Você tiraria uma foto comigo? Ok, tudo certo. E a segunda coisa é, olha, está aqui o meu cartão, tem um projeto maravilhoso, você não pode deixar de ouvir. Parece que eles estão aplicando o bom e velho pitch, né? O elevator, ou seja, tem 30 segundos para falar e passar. As pessoas esquecem um pouquinho que nós somos entes sociais, nós não somos antissociais. A gente necessita de colocar emoção nas coisas, porque sem emoção a gente acaba não indo a canto nenhum. O ser humano precisa de emoção, né? Quando a gente fala em emoção, a gente está falando verdadeiramente em juntar pensamento e sentimento. O pensamento é elétrico, o sentimento é magnético. Quando a gente junta os dois, a gente cria uma vibração que cria uma frequência que faz com que essa frequência encontre com outras pessoas que estejam na mesma frequência. Então, a gente precisa, o sentimento é muito importante nesse momento, né? E aí, eu fico vendo o comportamento de algumas pessoas e ouvindo essas informações, você tem só 30 segundos para passar, e aí, o que você tem que fazer em 30 segundos, quando a gente fala em pitching, em networking? Encantar. Encantar é o segredo, porque faz com que a gente tenha vontade de ouvir, entender, aí sim, marcar talvez um segundo encontro e entender como tudo funciona. Né? O Marcos trouxe algo maravilhoso aqui, mas ele teve um tempo para explanar. Né? Imagina se o Marcos encontrasse a gente aí, tivesse somente 30 segundos para falar sobre isso, ele teria que dizer, gente, estou com uma ideia que vai mudar o mundo, vai mudar o conceito do que é a cooperação no mundo inteiro. Então, é muito importante que a gente entenda que precisa empolgar e precisa trazer a emoção. Eu sempre quis conhecer o Kevin Harrington porque eu lancei um reality show muito maluca. Eu tinha 6 microfones, uma mesinha de som mequetrefe com 8 canais, tinham 3 câmeras e um monte de gente a fim de ajudar outras pessoas. E eu queria conhecer o Kevin porque ele era um grande Shark Tank e eu soube que ele estava no Brasil, eu vim bater um papinho com ele e vim falar com ele sobre esse reality show que chamava-se Em Frente às Feras. E ali ele me deu algumas dicas, enfim, foi muito legal. A ganhadora do Em Frente às Feras foi a Clarice Freire. Ela tinha uma batataria, ela tem uma batataria ali em Osasco. E quando era sábado, gente, ela tinha que tirar o telefone do gancho, porque ela não tinha panela de pressão e nem fogão para atender a demanda da venda da batataria dela. E quando ela participou e foi a ganhadora do Em Frente às Feras, que ela ganhou 10 mil reais, foi para ela foi um divisor de águas mesmo. A gente estava falando aqui do seu projeto, Jandir, junto com a Carol, e eu estava aqui imaginando e pensando, né? Olha que coisa. A Clarice pegou esses 10 mil e hoje ela transformou isso em quase 200. Ela está com 3 franquias lá em Osasco. Entrem aí, dê uma olhada no que a batata tem. Aliás, é uma delícia. Mas o que eu quero dizer é que, assim, gente, o mundo é mesmo. Eu acredito. É um campo de colheita. E oportunidade tem para todo mundo. O que a gente precisa nesse momento é transformar grama em ouro. A gente precisa pegar a grama, transformar em ouro e fazer com que aconteça. Né? E aí fica um dado momento, eu entendendo tudo isso, depois que a gente estuda o ser humano, e eu sabendo que a minha mãe só tinha até a 4ª série, há uns 2 anos atrás eu perguntei para minha mãe assim, minha mãe, o que te fazia dizer sim para aquelas mulheres? Como que você escolhia quando elas diziam sim para o sonho, sim para querer aprender? E a minha mãe, agora, aos seus 78 anos, ela falou, eu dizia sim para aquelas que arregalavam o olho e me abriam um sorrisão, porque eu sabia que essas iam fazer acontecer. Então, olha que coisa, né, gente? Às vezes a gente fica em busca do conhecimento, né? Puxa, eu preciso, e claro que sim, é muito. Eu sou fanática por conhecimento, eu vivo fazendo treinamentos, curso, adoro aprender, eu sou uma estudiosa, eu digo que eu não sou especialista, eu sou uma estudiosa, eu vivo estudando, mas como é importante a gente entender quais são os nossos conteúdos únicos, quais são as histórias que eu tenho, as histórias que vocês têm, e como isso pode fazer mudar o mundo de alguém, né? E por isso que a gente precisa criar conexões, o Marcos, a Tárcia falaram nisso também, a gente precisa gerar conexões. E como que a gente gera conexões? O povo fala, e outra coisa que a gente tem que desmistificar. Ah, não tem que ser quantidade, tem que ser qualidade. Tem que ser qualidade, sim, mas a gente precisa ter variedade. As nossas conexões, elas têm que ser variadas. Não adianta, porque eu sou advogado, só ter amigos advogados, só conviver com eles. Não adianta, porque nós somos engenheiro, enfim. A gente precisa ter uma leva variável para que a gente possa fazer o quê, gente?
a gente não consegue ajudar todo mundo, mas se a gente conhecer alguém que consegue, fica legal. Eu não sei se o Janguier vai lembrar dessa história, vocês viram, eu vim aqui para palestrar, não vim só contar a história, né? Eu fui convidada a palestrar em Tupaciguara, uma cidadinha pequenininha, e quando eu cheguei lá, gente, eu comecei a ouvir os primeiros 2 palestrantes. O primeiro palestrante, ele era um agropecuarista, só tinha fazendeira ali, e ele era do ramo de leite. E aí ele começou a falar que eles precisavam de boas práticas para descartar os bezerros. E aí eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como assim, descartar os bezerros? Ele estava falando, e eu olhava para o lado para ver se as pessoas estavam assim, assustadas com aquilo, e não, todo mundo ouvindo, e tipo assim, a gente precisa descartar os bezerros. Ok. Aí veio o segundo palestrante ele queria dizer como fazer as boas práticas para dispensar os pintinhos, que eram machos, porque ele trabalhava com ovos. E aí eu falei, meu Deus, eu comecei a pensar, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, por que você me trouxe até aqui? Isso não tem nada a ver comigo, não é minha área, não é minha praia, eu vim palestrar aqui, será que o banco de palestrantes não entendeu direito do que eu falo, né? Até que subiu o terceiro palestrante. E o terceiro palestrante, ele começou dizendo o seguinte, vocês sabiam, no Nordeste, existem muitas pessoas que têm uma única cabeça de gado, e essa cabeça de gado morre por conta da seca e da fome, e aí essa família fica sem ter com o que sobreviver? Aí eu falei, foi isso que eu vim fazer aqui, muito maluca, mandei um recado para o Janguier, acho que era umas 8 da noite, falei, Janguier, você precisa conhecer o Gilberto Machado do Brick Feno, porque ele tem um puta projeto. O que ele faz, Gilberto, gente? Ele recolhe, vou explicar rapidamente, ele recolhe o feno, o capim das outras fazendas, e ele recolhe isso de graça, ele compacta, deixa assim pequenininho, e quando você pega isso e põe na água, vira um monte de comida para os bois, para as vacas, enfim. E eu fiquei olhando aquilo e eu falei, nossa, que legal, é para o Janguier. Aí o Janguier é muito fofo, muito educado, 8h30 da noite, falou para mim, ok, amanhã a gente tem o Face the Giant, e a gente tinha mesmo, né? Isso foi em dezembro. E ele falou, amanhã a gente conversa mais sobre isso. Eu falei, tá bom. O que aconteceu, gente? Quando eu cheguei no Face the Giant, tinha um outro palestrante. E, ele era muito bom. Ele era lá do Nordeste também. E aí, eu muito maluca, virei para o Janguier e falei, para, não. Esse contato não é para você, esse contato é para essa pessoa, porque eu acho que eles vão conseguir meio que fazer negócios. E isso que eu quero dizer para vocês, quando a gente tem... O que é o verdadeiro networking, gente? É quando você tem desejo, vontade real de ajudar o outro. Quando você se apresenta para alguém, tenta fazer isso que eu vou falar agora, porque às vezes surpreende o outro, né? Você fala, olá, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Cátia, quero saber como é que eu posso te ajudar. Quando você diz isso para o outro, assim, numa primeira conversa, ele vai se assustar e falar como é que é. Isso, me fala o que você faz, que eu quero saber como eu posso te ajudar. E nessa hora, o teu cérebro começa a fazer as sinapses e encontrar quem são as pessoas que verdadeiramente você pode conectar e que possam uma a se ajudar a outra para chegar ao topo de uma montanha, né? Sempre dando a mão, porque as montanhas estão aí para que a gente suba, abra caminho, suba, e para outras pessoas. A vista, ela tem que ser para todo mundo. Então, isso primeiro, por que das conexões variadas, para que você possa ajudar mais gente. E aí existem alguns pilares do networking que é muito, vou falar aqui rapidinho para vocês, que eu acho muito importante. Primeiro, visibilidade. Então, os 4 pilares são visibilidade, credibilidade, generosidade e lucratividade. Quando a gente fala em networking, a gente fala em visibilidade, você pode estar pensando aí, eu tenho que estar em alguns lugares. Não, aqui a gente está falando você anda com quem você seria? A visibilidade nesse momento, quando a gente fala em networking, não tem muito a ver contigo, não. Tem a ver com quem você está dividindo a sua tela, com quem você está tirando foto, com quem você está saindo aí nas mídias. Por quê? Porque você precisa andar com quem você seria. Quando você esbarrar nos seus valores e caminhar com pessoas que não tenham os mesmos valores, e aqui a gente não está falando em falta de caráter, não, gente. A gente está balizando aqui que todo mundo aqui é bom caráter, é legal e é bacana. Mas os nossos valores são completamente diferentes. Eu tenho alguns valores, vocês devem ter outros, e a gente tem que
se encontrar e falar, uau, esses valores realmente fazem diferença na minha vida. Então, primeiro de tudo, ande com quem você seria. Isso é muito importante. O segundo pilar é a credibilidade. E aí, de novo, não estou falando aqui se você é pós-graduado, se você tem MBA, se você é PhD. Quando a gente fala em networking, a credibilidade que a gente quer dizer está muito mais ligada à congruência do que aquilo que você tem de conhecimento, que você teve conhecimento técnico. Você faz o que você fala? Isso é muito importante. As pessoas percebem quando você não tem congruência. Quando você diz, faz o que eu mando e não faço o que eu faço, não está mais em moda. Pelo contrário, isso fica muito mal visto. E, gente, olha, você pode perder dinheiro você vai recuperar. Saúde, se você fizer tudo que o médico mandar, se você tomar os remédios na hora certa, você talvez recupere. Agora, reputação nunca. Então, cuidado com a tua reputação, com a tua congruência. Eu fiz um treinamento muito bacana, que foi o treinamento com o Paul Ekman, do Light to Me, de uma série muito legal, indico para vocês assistirem, que é o Minta para Mim. E quando eu cheguei lá no primeiro dia do treinamento, ele disse o seguinte, o ser humano conta aproximadamente 200 mentiras por dia. E aí já tem gente falando aí, não, eu não. Já contou a primeira mentirinha aí, foi na listinha. 200 mentiras por dia. O que ele diz é o seguinte, que não só as mentiras que a gente conta para os outros, mas principalmente as mentiras que a gente conta para a gente. E isso realmente vale. Às vezes a gente deixa o nosso diálogo interno falando para a gente aquilo que a gente não é capaz de fazer, ou aquilo que a gente não pode fazer, e a gente vai se cerceando, se limitando. A nossa credibilidade, quando falando em networking, está diretamente ligada a se posicionar. Engana-se quem acha que ficando em cima do muro, ou que não dizendo o que pensa, que não está comunicando nada. Vamos lá, gente. Não existe não comunicação. Não existe não comunicação. Você está comunicando a todo momento. Se você não está comunicando através da sua fala, você está comunicando através de seus gestos, você está comunicando através daquilo que você veste, como você age, você está comunicando de toda forma. Quando você não se posiciona sobre alguns assuntos, o que você está dizendo para o outro é, olha, eu estou aqui em cima do muro. E não tem como a gente querer ser amado por todo mundo. Quando a gente fica em cima do muro, o lado A vai para a direita, o lado esquerdo vai para a esquerda, você fica em cima do muro, e sabe o que acontece? Você fica estagnado, porque você não vai conseguir o amor de todo mundo, você não vai conseguir o respeito de todo mundo, e você precisa se posicionar. Porque mesmo que você se posicione contra o lado esquerdo, ou se posicione contra o lado direito, e aqui é só pensando num muro, tá, gente? É no muro a galera do lado A indo para um lado e a galera do lado B indo para o outro. É só sobre isso que a gente está falando. Quando você se posiciona, o lado A começa a te respeitar, mesmo que você se posicionou pelo lado B. Então, o que eu quero dizer para vocês precisa se posicionar. Terceiro pilar, que é muito, muito importante, é a generosidade. E o que você faz, o que te irrita? O que te irrita profundamente no mundo? Não é possível que nada que aconteça nesse planeta enorme não te irrite. Você precisa encontrar um porquê, uma causa que você possa virar e falar, eu levanto a bandeira para isso e é assim, isso aqui não vai mais acontecer, eu vou me unir com pessoas e nós vamos fazer com que isso diminua. Gente, tem causa para tudo, qualquer coisa, você só precisa ter uma que esteja ligada ao seu propósito. Não sei, tudo que você procurar, você vai encontrar na internet de gente levantando bandeira. Quero defender os pássaros amazonenses. Pode ter certeza que tem mais uma galera que vai querer defender os passarinhos amazonenses. O que você precisa é buscar essa causa, que de verdade te faça se linkar aos seus propósitos. Como eu disse para vocês, nós somos entes sociais e não antissociais. A gente precisa estar em grupo, em bando, a gente precisa andar juntos para que as coisas aconteçam. E aí, por fim, a lucratividade, né? Lucratividade. Lembra que a gente falou lá que a gente tem aqui uma gama de oportunidades e a gente só tem que transformar grama em ouro? A lucratividade é quando você transforma o ouro em grama. E aí eu te pergunto, com quem você vai dividir esse ouro em grama? Quem você vai deixar perto ali contigo? O networking, gente, ele nada tem a ver com vendas. Bora desmistificar isso. Esquece, networking nada tem a ver com vendas. Networking tem a ver com negociação. E quando a gente fala em negociação, a gente está falando diretamente da palavrinha satisfação, que é o que faz com que as pessoas fiquem perto de você. Elas estão satisfeitas para consumir o seu produto, para fazer acordos com vocês. E quando você fala em satisfação,
isso fica meio deturpado. Lá vou eu com uma historinha. Quando eu fiz 35 anos, meu marido me deu um Vectra zero, num restaurante com laço vermelho e tudo. Ficou super feliz de me dar o carro. Eu saí lá do restaurante, peguei o carro e conforme eu já saí, acabei de jantar, eu já fui andando e já vi um monte de Vectra cinza na rua. Um monte. Cinza, grafite, sei lá o que era o carro. E na sexta-feira, foi na quinta. Na sexta-feira, estou andando de novo, um monte de Vectra cinza na rua, e eu pensei comigo, eu não quero esse carro. Todo mundo tem esse carro, eu quero alguma coisa diferente, eu quero um carro diferente. E lá fui eu para uma agência de automóveis de um amigo meu, e falei para ele assim, Fábio, o Aníbal me deu esse carro faz 2 dias, é zerinho, mas eu não estou feliz, eu não estou satisfeita. Ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero um carro que eu não vou cruzar com outros na rua, eu quero um carro diferente. E aí, gente, ele me ofereceu uma Alfa Romeo 164, 24 válvulas, lindas de morrer, 4 anos mais velha que o meu carro, e eu ainda tive que dar uma graninha em troco para ele. Quando eu vim para casa com esse carro, muita gente olhou para mim e falou, você foi enganada, tremendamente enganada. Enganado estavam as pessoas que acharam que eu fui enganada. Porque, gente, ali, ele me atendeu, ele atendeu a minha satisfação. Era um carro diferente, foi meu primeiro importado. Eu apertava o botãozinho, meu banco ia para frente, eu apertava o botãozinho, o retrovisor quebrava. Eu falava, meu Deus do céu, era isso que eu queria. Então, vamos lá. O quanto de satisfação verdadeiramente você está entregando para as pessoas que estão fazendo negócios com você, acordos com você. Precisa estar escrito no papel? Ou fio de bigode, olho no olho, é o suficiente quando você diz, eu vou cumprir? A pergunta que tem que ser feita quando você está fechando um acordo é, o que você quer ganhar com isso? A gente tem que fazer essa pergunta. Porque se o outro disser, eu quero ganhar X, Y, Z, e você já viu que você não vai cumprir, diga logo de cara, eu não vou conseguir suprir essas expectativas. X, Y, Z eu não consigo. Vamos negociar o X e o Y, mais para frente a gente pensa no Z. Você precisa entender, porque é daí que veio o ganha-ganha, que todo mundo diz. O povo adora dizer isso, tem que ser ganha-ganha, mas efetivamente, quantos negócios estão sendo feitos verdadeiramente ganha-ganha? Ganha-ganha é isso. O que você quer ganhar com isso? E eu vou te dizer o que eu quero ganhar com isso. A gente cumpre os nossos acordos e saímos satisfeitos das nossas negociações. E aí, por fim, para terminar, né, eu sou a emoção aqui, já vi que sou a emoção de hoje, eu queria... não foi justo você ter me deixado por último, Jandir, porque depois desses dois, meu Deus do céu, né? Mas vamos lá. Eu vou falar da roda da abundância, gente. Eu adoro esse exercício. É um exercício que ele me traz muita paz e eu gostaria de que vocês também ficassem com esse exercício para vocês. É a conjugação de 4 verbos, né? O primeiro verbo, claro, todo mundo já conhece, é o verbo agradecer. Quando a gente acorda de manhã, agradecer, parece clichê, mas não é. Vamos agradecer tudo e qualquer coisa. A gente pode agradecer a vida, a gente pode agradecer, a gente tem um lugar para dormir tranquilo, a gente pode agradecer, inclusive, os nossos recursos financeiros. As pessoas têm mania de confundir dinheiro com felicidade, que coisa boba, é que nem comparar cão e gato. Cão, quando você chega, abana o rabo, o gato, quando você chega, se esfrega nas suas pernas. Isso não quer dizer que ambos saibam amar seus donos. É a mesma coisa, dinheiro e felicidade. Felicidade tem a ver com a sua alma, com as coisas que te fazem feliz, com aquilo quando você abraça alguém, quando você beija alguém, quando você olha para alguém e tem carinho. E dinheiro te traz velocidade para você ir atrás dos seus objetivos e conseguir chegar mais perto. Então, não confundam e agradeçam por isso, né? Declarar. As pessoas têm por hábito declarar o que não querem mais. Não, eu não quero mais essa casa, não quero mais esse emprego, não quero mais essa vida. Só que o cérebro não entende, né, a palavrinha não. E aí você está clamando 2 vezes por aquilo que você não quer mais. A gente precisa começar a declarar, ter objetivos principais bem definidos. Vamos fazer micrometas, vamos cumprir essas micrometas. No minuto você está cumprindo metas grandiosas, no minuto você está dentro da linha do foco, e aí você começa a focar e conseguir objetivos maiores. Então, vamos declarar. Terceiro verbo, solicitar. A gente tem vergonha de mostrar fragilidade, de solicitar ajuda. Que bobagem. A humildade é realmente o último grau da sabedoria. Quando a gente precisa, vale a pena pedir ajuda. O ser humano gosta de ajudar, faz parte das nossas primícias ajudar. A gente gosta muito. Então, se você está precisando de ajuda, procure ajuda, peça ajuda. Você pode ter certeza que você vai encontrar pessoas que queiram te ajudar.
E, por fim, gente, o doar. Mas, Kátia, tá difícil, não sei. Doe um sorriso, doe uma ligação, sabe? Doe um olhar para quem precisa. E isso, com certeza, vai fazer com que você consiga prosperar mais. E eu que falo aí em conexões prósperas, né? Prosperidade, para mim, é ausência de ausência. Quando você tem prosperidade, você tem ausência de ausência. E aí a tua vida acaba fluindo e a vida de quem está contigo também acaba fluindo. O networking é um hábito que você tem que criar, um hábito, uma postura no dia a dia, de saber reconhecer. E olha, sem julgamento, pode ter certeza que todo mundo nesse mundo tem algo para te ensinar. E todo lugar que você estiver, se você não tiver nada para ensinar e nada para aprender, use a técnica dos 2 pés. Pegue os seus 2 pés e saia de lá rapidamente, porque você está no lugar que não vale a pena estar.